Olá, sejam bem-vindos a mais um Pauta 1, programa que te conecta com profundidade a diferentes temas no Brasil e no mundo. E hoje conversamos sobre violência na comunidade escolar. Um jovem morreu e outros 2 ficaram feridos após briga generalizada na porta do Colégio Estadual Leini Lopes de Souza, em Anápolis. O caso aconteceu na última semana. O desentendimento teria acontecido durante a transmissão ao vivo de um jogo na segunda-feira. No dia seguinte, os alunos e ex-alunos decidiram resolver as desavenças na porta da escola. O conflito, mesmo que tendo sido realizado fora do colégio, envolveu a comunidade escolar, afetando além de alunos, os pais, professores e entre outros. Inclusive, existe uma preocupação quanto à sensação de segurança e, claro, a construção contínua de uma cultura de paz. O caso é investigado pela Polícia Civil. O delegado responsável pela apuração, Ulisses Valenti, informa agora detalhes sobre o que aconteceu. As forças de segurança de Anápolis foram acionadas a comparecerem nas proximidades do Colégio Leimir Lopes, situado no setor Calistópolis, local onde um adolescente havia sido esfaqueado e morto. No local obtivemos a informação de que na noite de ontem, em meio a uma live de um jogo no aplicativo Instagram, os estudantes desse colégio haviam trocado ofensas e combinado para, no horário da saída da escola do dia de hoje, resolverem suas diferenças por meio de uma briga. Sobre o caso, a Secretaria Estadual de Educação de Goiás se manifestou através de nota. Em nota, a SEDUC informou que a briga ocorreu fora do ambiente escolar. Infelizmente, um dos envolvidos, ex-aluno do colégio, faleceu em decorrência dos ferimentos. Conforme informações preliminares, os desentendimentos entre os estudantes têm motivos pessoais. Assim que informada, a Superintendência de Segurança Escolar e Colégio Militar da SEDUC se deslocou para Anápolis, onde acompanha o atendimento aos envolvidos, a escola e o trabalho das autoridades policiais. Ainda com vistas à assistência e apoio à escola, e em especial a estudantes e suas famílias, a equipe do Núcleo de Saúde e Segurança do servidor e do estudante da SEDUC também acompanha o caso. A SEDUC lamenta profundamente o ocorrido, sobretudo quando envolvem estudantes da rede pública estadual. Todos os esforços têm sido feitos em sentido da promoção em cultura da paz. O caso em Anápolis nos leva a fazer uma série de reflexões, principalmente na comunidade escolar. E para falar sobre o tema, estamos recebendo aqui no Pauta 1 uma das autoras do relatório sobre ataques de violência extrema em escolas no Brasil, do D3E, a professora Danila de Pietro Zambianco. Bem-vinda, Danila. Obrigada, Jéssica. Boa tarde a todos vocês. Danila, eu queria que a gente começasse falando sobre que tipo de reflexões que nós, como sociedade, podemos tirar deste caso que ocorre em Anápolis. Puxa, Jéssica, sua pergunta é aquela de $1 milhão, né? São muitas as reflexões que nós podemos fazer, porque, infelizmente, esse caso ele não é algo pontual no sentido da violência ocorrida na escola brasileira, né? Nós tivemos uma escalada muito grande desses atos violentos na escola e pensando na comunidade escolar, como você começou dizendo, né? Ele representa para a gente algo que nós também temos visto de forma crescente, que são as famílias se envolvendo nas brigas dos filhos. Esbarrando um pouco nesses limites, né? Confundindo um pouco esses limites entre escola e família e sem compreender exatamente onde deveria ser a parceria entre essas instituições. Como a gente acompanhou, né, o que o próprio delegado que apura esse caso disse, esse desentendimento teria começado durante a transmissão ao vivo de um jogo pela internet. E foi acontecer ali, de fato, né, toda essa violência na porta da escola. Queria que a gente explicasse por que a gente não pode considerar esse caso como uma violência escolar, né? Porque não foi algo que aconteceu dentro da escola, foi algo combinado para acontecer lá na porta da escola. Mas então, aí que a gente diverge, né? A escola ela não pode mais dizer, e eu vi nesse caso em especial, né, alguns comunicados oficiais dizendo tudo ocorreu fora do ambiente escolar, né? Como se fosse possível a gente colocar uma barreira entre o que acontece na vida deles online e o que acontece na vida deles presencial. Então, vejam,
nós temos alunos envolvidos, nós temos ex-alunos envolvidos, nós temos mãe, né, desses jovens envolvidos, né? O que mostra para a gente que esse é um problema complexo e que ele precisa ser pensado aí com muitas cabeças, né? Com esses lugares de fala diferenciados também. Então, embora a live ela tenha ocorrido virtualmente, né, e eles tenham marcado na escola para falar sobre isso, a gente precisa falar, né, quais são as ações efetivas que a escola tem feito para prevenção desse tipo de problema, né? Porque, obviamente, que dado o fato, tem toda uma mobilização da Secretaria de Educação, né, e todas as instâncias possíveis aí para acolher um pouco essa comunidade escolar diante do que aconteceu, e isso é muito importante. Mas a gente precisa pensar quais são as ações de prevenção e de promoção, né, essenciais que devem ser feitas em todo o ambiente escolar e que não vai parar no ambiente escolar, né? Essas ações elas vão para a internet também, essas ações elas vão para as famílias também. É por isso que essa corrida, né, em que nós estamos para a construção de uma cultura de paz, ela não se faz apenas com a escola ou com os atores da escola. Ela precisa também da sociedade em geral e das famílias também participando dessa movimentação. Professora, a senhora mencionou sobre ações que a escola pode tomar a partir de agora como prevenção. Que ações seriam essas, né? Que a escola onde aconteceu essa violência pode aprender com isso, até mesmo outras escolas também podem aprender com esse episódio. Começa em 10 minutos. Só um minutinho, que eu estou com um negócio aqui falando, desculpa. Veja, no relatório que eu e o meu grupo de pesquisa, o GPEM, fizemos parte, com a coordenação da professora Thelma Vinha, né, inclusive que está para download e consulta gratuita, nós mostramos, tentamos esmiuçar o máximo possível da construção dessa violência no ambiente escolar, mostrando como isso reverbera no ambiente online e trazendo o olhar da necessidade, né, que a escola tenha essa prevenção como uma política pública, né? Então, é preciso que a escola tenha formação de professores para isso, porque os professores não sabem lidar com esses problemas de hoje, né? Não sabem cientificamente, então acabam utilizando muito das suas referências pessoais. É preciso que a escola tenha ações curriculares, né? Então, como a gente trabalha essa construção da cultura de paz, de fato como um objeto de conhecimento, e daí as instituições precisam se organizar, planejar do mesmo modo que planejam geografia, matemática, português, se planejar para a promoção da convivência também, né? Enfrentando, inclusive, essas adversidades que são do momento contemporâneo. Então, eu, na minha adolescência, enfrentava outros dramas, né? Naquilo que envolvia a escola e os jovens com os quais eu convivia. Hoje, esses jovens, eles convivem com o mundo, né? São muitas as pressões. Então, a gente precisa olhar para isso e precisa também que a escola assuma isso como uma tarefa institucional, levando à ação todas esses movimentos que são necessários da perspectiva tanto de formação pessoal dos adultos da escola, quanto curricularmente, né? Mas pensar de um modo geral como ela pode rever essa cultura de violência e transformá-la numa cultura de paz, né? Numa paz ativa, numa paz que milita de um modo muito positivo, né? Para que seja construída essa cultura. Danila, e até dentro, voltando um pouquinho mais para o caso específico lá de Anápolis, até dentro desse descolamento que houve de ser tratado que não foi uma violência escolar e principalmente da reação dos alunos após o caso, no caso da escola seguir normalmente, não ter decretado luto, ter tido todas as atividades normalmente no dia seguinte. Como que a senhora enxergou isso? E isso também é um reflexo de uma falta, talvez, de sensibilidade e de como tratar esse assunto melhor aqui dentro, não só em Goiás, mas no Brasil. Perfeito, você trouxe já, né, a solução, né? A gente não pode, depois de uma situação tão violenta desse modo, né,
simplesmente retomar as atividades como se nada tivesse acontecido, usando um jargão um pouco mais popular, colocando um pouco o problema para debaixo do tapete, né? Não é silenciando esses atos, né, que a gente vai fazer com que eles não ocorram mais. Nesse sentido, e isso é algo que o nosso relatório mostra também, e venho falando sempre sobre o relatório, porque é uma referência para que comunidades escolares, né, pais, inclusive, possam fazer uso para ter um repertório maior de informações pautadas em ciência. Pois então, o que a ciência nos diz é que ações de pós-venção a atos violentos, né, e dizendo, inclusive, isso pode ter ocorrido do lado de fora da escola, mas afetou a escola diretamente, né? Esses alunos, esses adultos que fazem parte da escola, né, eles reverberam as consequências de tudo isso que aconteceu. E isso não é agora a curto prazo, isso vai acontecer a médio e a longo prazo também. Nesse sentido, o que a literatura nos diz é que é muito importante um movimento de acolhimento a essa comunidade escolar, que eles tenham um espaço, né, muito grande de escuta para poder manifestar esses sentimentos, para poder levar quais são as suas demandas nesse momento, que certamente são diferentes de antes do ato acontecer. Né? Poder dialogar sobre isso, a escola organizar uma rotina, né, para poder dialogar sobre isso, né, a muitas mãos. Então, chamando os professores para compor, como a gente vai falar sobre isso com os estudantes, né? Como a gente vai levar isso para a comunidade de pais, né? Considerando que teve uma participação de uma mãe, né? Quais são os diálogos, quais são os especialistas que a gente vai chamar para fazer esse diálogo aqui conosco, né? Para nos nutrir, então, desse conhecimento, para que a gente possa enfrentar esse problema que precisa ser enfrentado de mãos dadas, né? Se houver uma separação, seja da Secretaria de Educação, dos pais, da escola, dos próprios alunos, né, de qualquer um desses outros pontos de vista, né, passar por esse problema vai ser muito doloroso. E a gente não consegue pular isso que aconteceu. A gente vai precisar lidar com isso. Se a escola não lidar de frente, as consequências elas acabam aparecendo de um outro modo na escola. Eu li o seu relatório e uma coisa que é bem destacada é a questão de ser um problema complexo e que, portanto, demanda respostas complexas, né? Nós não conseguimos falar em apenas um único eixo de intervenção, mas justamente disso que você traz para a gente, de vários atores participando juntos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre também ser fundamental ter ações constantes, não apenas isoladas em casos como esse, não é? Sim, sim, a gente não pode tratar as ações desse momento como se fossem um antibiótico para um problema que aconteceu só agora, como se não fosse acontecer mais. Então, a ideia é que a gente pense nessas ações também como vacina, colocam na escola um procedimento, né, que passe então a se tornar a cultura da escola. Quando a gente fala de cultura de paz, de cultura de convivência positiva e tudo mais, né, a gente está falando de uma continuidade dessas ações. Então, se existe uma formação de professores, não se trata apenas de uma palestra isoladamente na semana do dia do bullying, que eu vou falar sobre isso, né? Ou sobre segurança na internet. A gente vai falar nessa semana sobre isso e depois não se toca mais no assunto, sabendo que todos eles, né, praticamente jogam online, portanto se relacionam online, né? Portanto terão problemas de convivência online e que isso será espelhado na escola, né? Porque eles não desgrudam de quem são, né, quando vão para a escola, né? Essa identidade digital, ela de algum modo, ela se conserva também nas relações presenciais. Então, essas ações precisam sim ser frequentes, precisam estar abertas às novidades, porque elas ocorrerão, né? Precisam saber lidar com flexibilidade diante de tudo isso, né? E buscando algo, como eu já falei em algumas vezes aqui e reitero, buscando um olhar científico para lidar com isso, né? Então, é muito importante que outros departamentos dessa rede de proteção do estudante sejam convocados agora para que a gente possa pensar em soluções, mas não esquecer que existe toda uma literatura pedagógica da psicologia da educação, né, que ajuda a pensar sobre essas
envolvem a escola de algum modo. Camila, você citou muito bem a cultura da paz, mas quando a gente fala sobre isso, também é necessário citar a cultura da violência, não é? Muitas vezes, quando algo extremo acontece, como aconteceu agora aqui em Goiás, se tenta falar em causas, né? O que causam movimentos como esse? Na sua opinião, a violência como um todo, já presente na sociedade, é um dos principais motivadores que acabam por refletir dentro da escola e fora também? A escola, a gente vê algumas pessoas dizendo que a escola é a preparação para a sociedade, mas na verdade a escola é, de fato, uma parte da sociedade, como você bem disse, né? Nós temos vivido isso já de uns 6 anos para cá, né? Um incentivo muito grande ao uso da violência para a resolução de problemas interpessoais, né? Então, ouvimos inclusive de pessoas de alto escalão, né? Dizendo, olha, quando não houver mais saliva, se usa bala, né? Isso, de algum modo, provoca, né, na população em geral, uma percepção de que a violência é uma estratégia para que eu possa me relacionar com os outros, né? É a falência do diálogo, né? Então, a cultura da violência é o contraponto, sim, da cultura da paz. Sim, a nossa sociedade ela tem se mostrado cada vez mais violenta. Vejamos, então, atores da escola, então, a mãe que comparece, um filho de 20 anos que comparece, né, para lidar com aquele problema. A gente está falando desse entrosamento de sociedade e escola, né? E claro, passamos aí por uma pandemia. E qual é a questão da pandemia com a violência? De algum modo, né, esses jovens, essas jovens foram proibidos de conviver. E sendo proibidos de conviver, né, eles perdem a possibilidade de construir essa convivência, né, de um modo que ela seja ética, de um modo que ela seja democrática. Tanto que, no retorno às aulas presenciais, nós tivemos muitos atos de violência, de um modo geral. Vocês devem ter reportado notícias, imagino a época, sobre isso. Bom, a gente não pulou esse problema, né? Ele continua acontecendo. Isso significa que a gente, de novo, vou aqui retomar, a gente precisa lidar com isso de frente. E lembro aqui a todos vocês que estão no estúdio, em casa, né, que fazer isso não é nada mais, nada menos do que prega a nossa lei, desde a Constituição, a LDB, a BNCC, que vai dizer que a responsabilidade da escola é pelo desenvolvimento pleno do sujeito. Então, é um desenvolvimento intelectual, mas também afetivo, também moral, né? E de outras dimensões. Precisamos reforçar que o papel da escola não é apenas, né, o trabalho com conteúdos acadêmicos, mas é a formação de caráter, é a formação de uma sociedade. Professora, a Jéssica falou um pouquinho sobre as causas da violência, né? A violência que já está presente na sociedade, refletindo também no ambiente escolar. E quando a gente fala de causas para a violência, acredito que seja uma das formas mais efetivas para combatê-la. A gente pode destacar, dentre essas causas para a violência escolar, a falta de investimento na educação, a falta de estrutura física adequada nas escolas, a falta de investimento na formação dos professores, como a senhora já mencionou, como essas questões que dizem respeito ao investimento, elas refletem na violência escolar. Sim, claro. Nós temos uma verba para a educação, né, importante, uma verba considerável até. É suficiente? Não é suficiente para o tamanho da empreitada que nós temos aqui que lidar. De todo modo, muito pouco dessa verba, ou quase nada, né, me arrisco a dizer quase nada, é voltado para a promoção de uma convivência ética, né? A gente tem ações que colocam lá um psicólogo escolar na escola, como se o psicólogo ele fosse fazer terapia com as crianças na escola, e esse não é o papel do psicólogo escolar. A gente tem uma verba que coloca um policial na porta da escola. Poxa, é importante que a gente tenha segurança, né? Mas isso é insuficiente para que a gente possa fazer a construção dessa convivência. Então, essa verba da educação, ela precisa estar voltada também, né, para políticas que promovam de fato essa convivência.
E como bem disse você, né, isso significa também pensar de modo ampliado. Então, a formação de professores que eu preciso, isso vai interferir na forma como os meninos e meninas se relacionam, a forma como a escola está organizada fisicamente. Isso acaba sendo também um tipo de violência quando eu não tenho sequer uma carteira, né, para esse menino sentar, né? Então, essas outras dimensões, por isso que a gente se fala de se tratar de um problema complexo, elas vão interferir, e temos inclusive um instrumento de pesquisa do clima escolar, né, que vai verificar a infraestrutura, a formação de professores, os conflitos, a aprendizagem de um modo geral, né? Precisamos desse olhar ampliado, né? E precisamos sim reconhecer a necessidade de um investimento focado, né, para a promoção da convivência da escola. Vamos para um rápido intervalo agora. Hoje estamos conversando sobre violência na comunidade escolar. O Pauta 1 daqui a pouco está de volta. Estamos de volta com o Pauta 1 e hoje conversando sobre violência na comunidade escolar. Para isso, estamos recebendo aqui no programa a professora Danila de Pietro Zambianco. Professora, quando a gente fala sobre violência, não tem como não falar também sobre o papel da família. Inclusive, neste caso, em Anápolis, a mãe estava presente no momento, né, do fato ocorrido. Eu queria que você trouxesse a sua perspectiva sobre o papel da família, tanto no combate à violência, mas também na promoção de uma cultura de paz nas escolas. Poxa, o papel da família é fundamental. Quando eu me reportei às orientações legais, né, de que devemos ter um desenvolvimento pleno, integral desse aluno, a Constituição deixa claro que isso é papel do Estado, né, ou seja, da escola, e também das famílias. Então, eu costumo dizer que temos aí uma guarda compartilhada. Então, a escola tem um importante papel, a família idem. Sabemos da dificuldade das famílias, por vezes, em acompanhar tudo que o seu filho, a sua filha faz, né, de modo online. Mas é importante, né? É importante que haja um acompanhamento, é importante que conheça o que se está fazendo nesse meio online. E é importante que dialogue com a escola sobre quais as intervenções mais propícias para cada caso. Então, provavelmente, no caso que nós vimos, se tratava de uma mãe que acompanhava o que estava acontecendo, tanto que foi à porta da escola em decorrência daquilo que foi marcado, agendado, né? Mas o modo como ela se coloca nessa participação é um modo extremamente violento, também danoso, né? Indo ao local não para promover o diálogo, né? Mas já em punho de um martelo. Então, seria muito importante que essas famílias tivessem também elas um espaço para formação, né? Que as escolas pudessem fazer um movimento de acolhimento com essas famílias que também passam por muitas dificuldades nesse momento na criação dos seus filhos, né? E de aproximar essas famílias de especialistas para que se possam pensar como lidar com esses problemas contemporâneos que têm sido tão exigentes, não é mesmo? Agora, que a interferência, a influência da família, ela é grande? Sim, ela é muito grande. É responsabilidade da família levar valores democráticos para os seus filhos, né? E dentro desses valores, né, incentivar o uso do diálogo para a resolução de problemas. Então, a gente vê ali no vídeo da reportagem que até num primeiro momento ocorre ali uma tentativa de diálogo, mas isso é cessado rapidamente e se inicia a briga, né? A família ali como autoridade seria importantíssima, né, para inibir, né, que o início dessa briga física ocorresse, né, para manter essa discussão no diálogo, para ser alguém de maturidade para ajudar a pensar junto com os jovens, né, como a gente vai lidar para o problema que aconteceu, como nós podemos lidar com isso. Então, ser alguém que promovesse, né, o diálogo, a convivência e não a violência. No relatório, eu me deparei com um termo que eu já vi, inclusive, em outros estudos, inclusive na imprensa mesmo, o terrorismo estocástico.
E isso me parece que realmente que enquadra muito bem nesse cenário, inclusive falando da questão da mãe que participa de todo o caso e das reações que os jovens tiveram também durante o ocorrido. Explica, se você puder, um pouquinho sobre o que é exatamente e como que essa cultura, nos últimos anos aqui na sociedade brasileira, tem promovido realmente esse ódio e a violência na nossa sociedade. Uhum. Pois bem, esse terrorismo estocástico, ele tenta instaurar uma cultura de medo, né? Que acaba ficando bastante presente justamente quando a gente vê um ato tão violento desse ocorrer, né? O sentimento de medo, ele é muito presente em quem fica na escola. Por isso a necessidade de ações de acolhimento, de expressão de sentimentos, né? Nesse sentido. Também a gente pensar que essa ideia de um terrorismo onde alguém quer se mostrar necessariamente com mais poder, né, e exige do outro, né, uma submissão, isso pode acontecer de muitos modos. Então, pode ser diretamente, como foi o caso da notícia em si, né? Mas também por meio de um cotidiano em que essa violência ela vai sendo construída, esse terrorismo ele vai sendo construído. Nesse sentido, eu reforço a necessidade de que exista, então, né, ações também do âmbito curricular, ou seja, na sala de aula a gente vai falar sobre isso, na prevenção a gente vai falar sobre isso. Vamos ter assembleias de classe, rodas de diálogo, para que a gente possa dizer, né, como esse medo ele nos acomete da perspectiva tanto direta quanto indireta, né? Por isso, reitero, né, a importância de que existam múltiplas ações na escola, né? Não de apenas um âmbito, mas de muitos, né? A gente, sem dúvida alguma, acho que já tem se deparado mais com a percepção de que, de um modo ou de outro, né, existiu, sim, uma cultura que existe, né, em muitas partes do mundo, e também aqui nós temos células neonazistas, né, que procuram incutir o medo nas pessoas, né. Ao mesmo tempo, nós temos um aumento da circulação de informação que proporciona também que a gente tome conhecimento disso, como você mesmo disse, olha, escutei esse termo, tenho ouvido com mais recorrência, né. Então, salientar que esses temas, eles precisam ser também discutidos, não apenas em fóruns de especialistas individuais, mas isso precisa estar nas casas das famílias, né? Isso precisa, volto a dizer, ocupar as salas da escola, né? Porque a primeira coisa para sentir medo é aquilo que você não conhece, né? E para ajudar a pensar junto com os outros, de que modo a gente pode lidar com esse medo que nos acomete, né? Ele não é particular, ele é coletivo. Danila, tem o cyberbullying, o bullying, que são formas de violência que ganharam destaque nos últimos anos, principalmente através das redes sociais. E recentemente a gente teve a aprovação da lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. Como você avalia a aprovação dessa lei? Ela é eficiente? Ela vai ser positiva quando a gente pensa na perspectiva de redução da violência no ambiente escolar? Veja, tem algumas coisas para a gente falar sobre a lei, né? Eu acho que o ponto positivo é que quando você torna lei, você assume que aquilo é importante. E de algum modo, né, isso desencadeia outros mecanismos para que a gente possa fazer e acontecer, né, nesses espaços onde a lei impera. Por que eu estou dizendo isso? Né? Nós já tínhamos, né, a lei anti-bullying, ela começa em 2014, né, depois de um longo tempo de discussão. Ela, em 2018, ela integra a LDB, né, no seu artigo 12, dizendo da necessidade das escolas justamente, né, trabalharem na prevenção, mas intervir quando acontecer um problema, né, e trabalhar na cultura da paz, para a cultura da paz, né. E nós temos agora 24, né, então 6 anos depois,
uma lei que faz algo que vai tornar tudo muito mais sério, né? Porque ela criminaliza o cyberbullying, ela coloca no Código Penal. Com isso, ela assume, olha como é importante isso que está acontecendo nas escolas e que nós precisamos falar sobre isso. Ela fala de um modo um pouco ligeiro da necessidade de formação de professores, mas ela não traz todas as vias de fato, como isso vai acontecer, quem vai dar dinheiro para isso, enfim. Essa regulamentação, né, esse detalhamento da lei, ele ainda precisa ser feito. Qual a nossa preocupação, né? Existem uma série de questões no texto da lei, né, que especialistas aí já estão apontando que podem ser problemáticos, mas principalmente o que nos preocupa é entenderem que, tornando crime, né, eu vou individualizar o problema. Então, eu vou colocar, o fulano fez isso, ele vai responder por isso penalmente. E, de algum modo, isso isentar a escola de um importante trabalho que ela precisa fazer coletivamente. Então, ter tornado isso um crime, diz para todo mundo, olha, isso é muito importante, né? Mas também nos preocupa, né? No sentido de que esse menino ou essa menina, ele pode acabar assumindo um problema sozinho, que é também um problema social. O bullying, o cyberbullying, eles são fenômenos psicológicos também, bastante complexos, assim como tudo que nós estamos conversando, né? Mas eles envolvem aí uma série de fatores, né? E por isso não é possível que a gente individualize isso num único sujeito. Professora, já que estamos falando sobre legislações e também começamos a falar sobre esse ambiente digital, eu acho que um ponto importante também é falar sobre a necessidade de criar regulamentações mais específicas para redes sociais, né? Principalmente alguns tipos de redes onde se nota que há uma certa mobilização, né, desses alunos, desses jovens que se engajam nesses ataques, nesses comportamentos violentos. Do seu ponto de vista, é necessário que hajam regulamentações mais específicas e também vigilância e também punição nesse sentido? Jéssica, esse é um outro ponto que a gente trabalha bastante também no relatório da D3. E é um assunto, como é que eu vou dizer? Ele é um assunto atual, né? Porque quando a gente fala de internet, redes sociais, a gente está falando de algo bastante recente de um certo modo, né? Mas de algo que muda a todo instante. E como muda a todo instante, é até difícil, né, se regulamentar uma lei para dizer como as redes sociais devem trabalhar sobre isso, né? Mas nós temos aí um projeto de lei, né, que ficou conhecido como PL das fake news, né, que tenta fazer isso em alguma medida. Existe já uma série de comprovações, né, de pesquisa que mostram que os donos das redes sociais, eles lucram financeiramente, né, com a veiculação da violência online. Então, nesse sentido, é importante sim haver punição, né, acompanhamento e punição para quando eles não regulamentarem devidamente o uso dessas redes, né? Então, nós temos algumas publicações, né, que nos ensinaram que os algoritmos que se usam, a quantidade de cliques, você é redirecionado para aquele vídeo violento, né? E que isso tudo vai favorecendo, de algum modo, os donos, digo assim, né, dessas grandes redes, né? As redes sociais não vão sumir, né? Elas vão continuar permanecendo na vida dos meninos e meninas e de nós adultos, né? Nós trabalhamos também por meio de redes sociais, então é algo que veio para ficar. Porém, acontece de um certo modo, né? Como se não houvessem muitas regras. Nós até temos uma regra brasileira, né, que vai falar sobre como conviver ali, né, na internet, né? Mas de fato, ela é insuficiente para todos os problemas que já acontecem. Então, essa legislação, né, que vai pensar como essas redes sociais vão lidar com isso, ela precisa estar sempre aberta, né, para os problemas que vão certamente ainda se apresentar.
Danila, e até trazendo um pouco mais sobre esse contexto de cyberbullying, redes sociais, esse caso de Anápolis ele é muito complexo como vários outros casos que a gente acompanhou nos últimos anos, né? O estudo ele traz desde 2001 até agora, em outubro de 2023, e a escalada que a gente teve desde a pandemia, né, 2022, 2023, aquele aumento realmente que assustou bastante, né, a sociedade brasileira. E nesse caso especificamente tem um contexto de jogos, porque aconteceu a discussão antes, nenhuma live, numa transmissão de um jogo, mas também existe um outro lado da investigação da Polícia Civil, que traz uma questão de relacionamentos amorosos, né, de uma questão de uma adolescente que atraía os dois jovens que estavam envolvidos nesse caso. Como lidar com essas questões e como a gente pode estudar melhor essas questões para que realmente possa ser trabalhado nas famílias, nas escolas, e não falando só apenas de educação, mas também a gente até não trouxe ainda no programa hoje a questão psicossocial, né? O acompanhamento psicológico dos alunos, porque isso vai até muito além do que o professor pode realmente agregar nessa situação. Puxa, é muito interessante isso que você coloca, né? Porque a gente precisa realmente compreender que tudo indica que houve ali um problema ligado a um jogo online, né? E os jogos online, eles são extremamente presentes na vida desses meninos e meninas, se tornaram esses jogos aí o grande entretenimento deles, né? Em meio à pandemia, então, houve um crescimento muito, muito grande, né? Só que e sendo um jogo online, significa que eu compartilho com outro, né? Essa convivência desse momento, né? Então, alguns jogos não têm chat de conversação, e daí eles vão para um outro aplicativo onde eles podem conversar enquanto eles estão jogando. Isso significa que a convivência também se dá online, né? Isso significa que é preciso saber, né, que existem jogos que favorecem esse encontro, né, que podem ser benéficos, mas podem não ser benéficos. No nosso relatório da D3, né, a gente fala de como os chats desses jogos são a porta de entrada para as comunidades extremistas, né? Porque se eu estou jogando online, não necessariamente eu sei quem está jogando comigo. Se você está aqui na minha frente, eu vejo, mas se você entra, né, com avatar, com nome fake, por exemplo, né, você pode dizer que você é um jovem, na verdade é um adulto, né? Então, essa questão, e mesmo as questões, né, que você disse, olha, talvez a investigação diga que teve ali uma questão amorosa envolvendo os dois. Poxa, questões amorosas envolvendo adolescentes, elas existem desde que o mundo é mundo, né? E continuarão a existir. Eu reitero, né? Nós precisamos lidar com isso, né? Como sendo parte de um currículo, porque isso tudo compõe a vida desses adolescentes. E vai precisar ser pensado, ser refletido, ser sentido, ser expressado de algum modo, para que a gente possa restituir na escola essa cultura do diálogo, né? Para que eles não abandonem a palavra em nome da agressão física, né? Porque uma vez que eles percebem que eles tiveram resultado com a agressão física, existe uma grande tendência deles continuarem a utilizar esse mesmo método. A gente precisa retomar, né, e defender o uso da palavra para a resolução de problemas, a negociação, né, o sentar junto, pensar qual encaminhamento vamos dar para isso. Danila, agora olhando para experiências internacionais, olhando aqui para fora do Brasil, quais experiências internacionais têm se mostrado eficientes e podem servir de modelos aqui para a gente discutir a cultura da paz, o enfrentamento da violência escolar aqui no Brasil, olhando para fora? O que a gente pode trazer para cá? Obrigada pela sua pergunta. O nosso grupo de pesquisa, o GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, se serve muito dos estudos espanhóis, né? Porque na Espanha
a convivência é política pública já há muito, muito tempo, então eles já produziram muito conhecimento a partir disso. Mas nós temos também exemplos aqui na América Latina, né? Então, tanto a Colômbia quanto o Chile têm programas bastante robustos e interessantes para a promoção de uma cultura de paz, para a promoção da convivência. Inclusive com materiais disponíveis, né, na internet, para quem quiser fazer uso, conhecer um pouco melhor desses programas. Então, para citar assim um pouco, existem, claro, outras ofertas, né, mais individualizadas, né, e outras políticas públicas também de outros países, mas essas em si são bastante significativas. Já que você toca no ponto de políticas públicas, eu queria que a gente reforçasse um pouco mais a questão psicossocial e também a questão de olhar para o perfil desses alunos. É claro que não dá para traçar um único tipo de perfil, um único tipo de jovem propenso ou não a fazer isso, mas essa questão de observar o perfil, observar como se expressam, características de comportamento, estão inclusive no relatório, né? Para você observar esse jovem, entender como ele se expressa, como ele se relaciona, alguns tipos de sinais que ele pode vir a ter, também é importante para a gente pensar nesse caminho de enfrentamento, né, a esse problema? Sim, sim. Acho que tem dois fatores, dois pontos muito importantes que ajuda a gente visualizar na escola se isso está acontecendo e que compõem o perfil desses meninos que fizeram ataques violentos às escolas, né? Então, é um perfil de meninos, né? Eles têm desde 10 até 25 anos, quando a gente fala de ex-alunos. São meninos brancos, né? Com exceção de um ou outro caso que nós temos, mas sua grande maioria são meninos brancos. Mas os dois pontos que eu quero reforçar aqui, né, que facilitam a nossa visualização, é que eles são meninos que se encontram isolados na escola, né? Ficam grande parte do tempo sozinhos na escola e demonstram, essa é outra característica, um grande apreço pela violência, por armas, gostam de mostrar esses sinais, né? Então, eu acho que o isolamento junto, né, com essa predileção de armas é algo bastante importante, mas tem uma outra característica que tem nesses ataques, né, sido de muita relevância, é o fato deles terem valores de submissão do outro. Então, são meninos racistas, misóginos, xenófobos, LGBTfobistas, né? Que se veem diante do diferente com bastante algeriza, com bastante dificuldade. Alguns meninos, inclusive, se recusam a falar com professoras mulheres, vejam vocês, né? Nós temos alguns que demonstram uma suspeita ali de questões relacionadas à saúde mental, mas, em geral, são questões que envolvem, né, esses aspectos racistas e misóginos, né, algo que a gente já percebeu. São alunos, né, que pertencem aí, a uma classe social um pouco em decadência, né, então a gente vê que são famílias que acabam perdendo um pouco desse poderio econômico, né, enfim, e que tem aí, né, uma boa habilidade de circular online, não que seja exatamente um hacker, mas que consiga se encontrar tanto nesses jogos online, né, nessas comunidades extremistas. Até porque muitas comunidades, inclusive, não são de fácil acesso, eu digo no sentido de ter um acompanhamento, por exemplo, de inteligência ou dos pais, porque acabam sendo formas meio secretas, por exemplo, no Discord. Ali é uma coisa muito privada ali, não é igual um Twitter, um Facebook, que é tudo realmente aberto ali, qualquer pessoa pode acompanhar. E até trazendo nesse contexto, pelo menos na minha visão, isso tudo é um reflexo da sociedade. E os jogos realmente são um problema dentro desse sentido de tudo isso, ou ele é apenas pelo que acontece dentro dos jogos, ou pelas discussões que existem por conta dos jogos, isso é apenas um reflexo realmente de um problema que existe na sociedade, não apenas pelo que é criado pelo conteúdo dos jogos. Veja,
é muito, muito complicado dizer que esses ataques, essa violência, essa escalada da violência na sociedade tem acontecido porque existem jogos violentos. Eu assistia Tom e Jerry quando era criança e hoje eu olho aquilo, é algo extremamente violento, né? Porém, claro, né, a gente pode se deparar aí com alguns jogos que incitam de fato, né, você pensar de um modo violento para poder lidar com aquilo. Mas existem tantos outros estudos, né, que vão mostrar que esses jogos são justamente a válvula de escape desses meninos e meninas, né? Eu não posso dar um soco no outro, então eu faço isso aqui no jogo, porque de algum modo isso organiza, né, tudo isso que eu estou sentindo aqui dentro. Nós vemos muito mais uma questão problemática, essas comunidades extremistas, os chats, ou seja, o modo como a gente se relaciona a partir do jogo, do que o jogo em si. O jogo ele é um instrumento, né? Ele é um meio, né? E eles podem trocar suas ideias, os seus ânimos, que é o que acontece, né? Por meio dos chats, nessas comunidades do Discord, como você disse, do Reddit, né? Tudo isso acontece. E realmente elas não estão abertas, mas existem, isso é algo que a PL das fake news aí está tentando ajudar, né? A importância de se colocar, assim, algum tipo de inteligência artificial, porque tem uma série de coisas que poderia ser evitada se fosse feito em larga escala, se fosse feito nas redes de um modo geral, né? A gente sabe que depois de alguns ataques, então a época do mês de abril do ano passado, quando a Escola Segura começou a entrar em ação, né, que foi um programa federal que realmente concatenava uma série de unidades, né, para lidar com esse problema, de estados, inclusive, né, nós tivemos é impressionante os números que eles têm para mostrar dos ataques que foram interrompidos, né, e daqueles que foram levados em diante, porque às vezes acontece um problema, eu pego aqui, mas não dou andamento naquilo, né, e é muito importante que a gente dê andamento a essas questões. Certo, Danila, com certeza os comentários sobre isso não se encerram, né? Eles não se encerram e, como a gente disse aqui durante nosso programa, é um contexto complexo que com certeza exige discussões complexas, mas é importante nós trazermos esse contexto para entendermos mais justamente sobre a profundidade daquilo que a gente está enfrentando. Eu quero te agradecer, obrigada por trazer a sua experiência aqui para a gente e com certeza nos ajudou a entender mais sobre o que pode ser feito e como pensar sobre esse problema. Muito obrigada. Poxa, Jéssica, obrigada a você e aos seus colegas pela oportunidade de poder falar de um tema que nos acomete tantas preocupações, né? Então, sempre poder difundir essas informações no meio como um canal de televisão é muito importante. O trabalho de vocês é muito importante. Obrigada. Obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um Pauta 1. Claro, se você quiser mandar sugestões de temas para os próximos programas, é só nos seguir, nos acompanhar também em nossos perfis nas redes sociais, lá no Instagram, no @sistemassagres_. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Pauta 1.